Amém. Deus abençoe. Deixa eu rezar. Amém? E aí, quantos estão felizes aí? Isso, essa felicidade aí eu não quero não. Quantos estão felizes aí? Amém. Ah, quem está feliz aí? Amém. Meia dúzia, tá bom demais. Gente, ser feliz não é uma opção, viu? É uma conquista. A gente trabalha a semana inteira, a gente rala pra caramba, então a gente tem que ter um momento de felicidade. E quando a gente está na casa de Deus, esse é um dos melhores momentos que podemos desfrutar, porque estamos na presença do Rei. Na presença do Rei, você não entra de cabisbaixo, de cara feia. Se você entrar, você é degolado, porque você está entrando num ambiente, para Ele, é um ambiente altruísta, é um ambiente que requer que você também se sinta bem naquele lugar. E na casa do Rei não é diferente. Mas eu quero falar com você hoje sobre uma coisa, sobre João Batista. Todo mundo já conhece, todo mundo sabe quem é João Batista. Mas eu queria falar um pouquinho hoje do que Deus tinha falado comigo já há alguns dias. E eu quero compartilhar com você hoje. Deixa eu só achar aqui. Abre a tua Bíblia em João 3. Todos acharam? João 3. É João 3, isso. Ah, tá querendo abrir aqui. Gente, eu vou usar o óculos só pra ver aqui, tá? Mas não é porque eu tenho um problema não, tá bom? Relaxa aí, calma aí. Versículo 3, versículo 4, diz assim: Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode o homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa nascer de novo. Só até aqui. Quando nós falamos, tem uma outra passagem, que é a passagem principal dessa minha fala, Mateus 11, versículo 12, ele fala que o reino de Deus, ele é tomado por força. Embora muitas pessoas, às vezes, imaginam com essa passagem que é uma coisa grosseira, que é algo que é, sabe, extremamente violento para se adquirir o reino de Deus, mas na prática não funciona de acordo com o que está escrito. É diferente um pouquinho. Todos querem ir para o céu. Aqui nós vemos Nicodemos falando com Jesus. Jesus falou: olha, se nós não nascer de novo, não tem como ir para o céu. E aí Nicodemos até questiona: mas se eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo, fazer todo aquele processo? E a gente sabe que não funciona assim. Mas nem todos querem pagar um preço para ir para o céu.
Porque para ir para o céu, como eu falei, tem um preço a ser pago. E muitas vezes as pessoas querem ir, mas não querem pagar o preço, mas também não sabem como fazer. O Evangelho continua sendo o mesmo, embora haja uma confusão em relação à pessoa de Jesus. Nós encontramos hoje muitas pessoas que negam a existência de Jesus, que negam que Jesus não é um filho de Deus. Muitas pessoas se colocam em confusão quando falam sobre Deus, sobre a existência de Deus. Nós temos também muita rivalidade com relação à palavra de Deus. Já ouvi muita gente falando, olha, a Bíblia ela não é digna de toda autoridade, ela não é responsável, ela não tem toda essa autoridade que se fala. Mas eu entendo que tudo isso é uma estratégica para destruir aquilo que Deus criou para nós, como mandamento, como fundamento. Para nós, hoje, aceitarmos a Jesus, muita gente pensa que é só levantar a mão na igreja e está salvo, mas não funciona dessa maneira. É diferente, tem um processo. E quando o apóstolo João começou a pregar sobre que Jesus viria para trazer o reino de Deus à terra, muitas pessoas ignoravam, como até hoje ignoram. Mas tem um propósito. Deus, aliás, assim, essa frase, nos dias de João Batista, quando fala assim, desde João Batista até agora tem se tomado o reino por força, tem sido uma frase que tem sido muito usada. E nós vamos observar que no reino de Deus não vão entrar aqueles que são violentos, sabe, não é tomado pela força, não é nesse tipo, não é nessa ordem. Mas significa que a partir da pregação de João Batista até o momento atual, o reino dos céus, ou seja, a mensagem de Jesus e o reino de Deus é conquistado com esforço e determinação, não com violência. A violência aqui não se refere à violência física. A violência aqui se refere a uma luta interior, ao combate de alma, a perseverança, a persistência na presença de Deus. Hoje, eu acho que foi essa semana que eu estava pensando com a Cláudia, é muito fácil as pessoas hoje saírem da igreja, saírem do grupo familiar. Ah, fulano passou por mim e não falou comigo. O que acontece hoje é que tem muito crente, eu vou desculpa a expressão, mas tem muito crente Nutella. Não pode ouvir um não. Se você passar por um crente, se você não falar com ele, pronto. É motivo dele sair da igreja. É ao contrário, muitas pessoas fazem qualquer coisa para entrar no reino de Deus. Nós temos exemplos de homens e mulheres aí que se dedicam, pagam um preço. Porque muita gente pensa, não, eu aceitei Jesus, pronto, a minha passagem está garantida. Não é dessa maneira. Nós precisamos nos adequar à palavra de Deus. Nós precisamos nos colocar dentro do propósito. Nós precisamos entender que entrar no reino de Deus não é simplesmente ir num culto, aceitar. Esses dias a gente esteve ali acho que foi no último dia, teve do Arraial do Valparaíso, eu e o Cláudio a gente foi lá, o Abner, nós três. A Isadora Pompeu estava lá. A Isadora Pompeu fez um convite. Quem quer aceitar Jesus? Uma porção de gente levantou as mãos. Entrar no reino de Deus não significa, ou não se resume só a levantar as mãos. O apóstolo João vai nos mostrar como funciona. E, como eu falei, a violência aqui não se refere a uma violência física. É uma entrega pessoal. João Batista era um profeta que preparava o caminho para Jesus. Ele era um antecessor de Jesus. Para que Jesus viesse, cumprisse o ministério dele, era necessário que João Batista começasse a pregar o evangelho. Falando de quê? Do reino de Deus. Olha, o reino de Deus está vindo. Olha, é vindo o reino de Deus. O reino de Deus está às portas. Mostrando a importância de Jesus ali na terra.
As pessoas, quando ouviam João falando sobre o reino de Deus, eles não ignoravam, porque imaginavam, porque naquele momento teve um período em que os judeus queriam que viesse o Salvador, que viesse libertar Israel da mão dos romanos. Boa parte dos judeus queriam que fosse um Jesus guerreiro, que viesse com espada nas mãos para tirar Israel do jugo dos romanos. Mas Jesus veio de contrário. Se nós olharmos a história de Jesus, Jesus veio como? Entrou em Jerusalém sentado no jumentinho, completamente desfavorecido, né, para muita gente. Não tinha nem qual é o sentido, mas simbolizava. Tudo aquilo que Jesus fez tinha um símbolo. E João Batista, ele foi uma figura proeminente no Novo Testamento, conhecido por ser o precursor de Jesus. Ele batizava no Rio Jordão. Ele tinha uma palavra, a palavra dele era constantemente: arrependei-vos e crede no Senhor. O reino de Deus está próximo. Imagine na cabeça das pessoas naquele período lá. O reino de Jesus está próximo. E hoje, quando a gente ouve o reino de Jesus está próximo, o que nos remete? O que nos faz pensar sobre o reino? Quando vai vir o reino de Deus? E a função dele era anunciar o Messias. João Batista anunciou a vinda de Jesus, a vinda do Messias, que estava prestes a chegar. Ele apontava para Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não tem como a gente entrar no reino de Deus se nós tivermos feridas, se nós tivermos manchas, se tivermos mácula. João Batista, quando ele veio pregar o reino de Deus, ele também veio dizer: olha, entrem no reino de Deus, se purifiquem, se santifiquem. O símbolo do batismo era simplesmente de mostrar para o povo de que eu tinha tomado uma posição diferente. Eu tinha tomado outro partido. E quando nós olhamos João Batista pregando, muita gente ignorava aquilo. Achava que não era só isso. O batismo de arrependimento era com água, que simbolizava arrependimento, simbolizava conversão, transformação. E era necessário para que entrássemos no reino de Deus, passássemos por esse processo de transformação. O batismo de João era um paralelo, era um preparo para o batismo de Jesus. Jesus depois com o Espírito Santo. Mas qual era a missão de João Batista? A missão de João Batista consistia principalmente em preparar o caminho. Hoje, quando a gente fala sobre Jesus, muita gente fala: não, eu já sei quem é Jesus. Não preciso. Tem gente que fala assim: eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso ficar todos os domingos na igreja, porque eu já tenho Jesus no meu coração. Uma andorinha só não faz verão. É preciso que haja uma comunhão, é preciso que haja intimidade. E quando nós entendemos que o propósito de João Batista pregar o evangelho, dizer que o reino estava chegando, é que nós precisávamos estar atentos aos sinais. Porque o reino de Deus está próximo de fato. Hoje, mais ainda. Tem muita gente hoje que está na igreja, prefere ficar para fora da igreja. Porque não concorda com isso, não concorda com aquilo outro. Eu costumo dizer não, mas eu falo às vezes, que ir para o mundo é muito fácil. No mundo tem tudo fácil. Mas você paga. Você paga a cachaça, você paga o cigarro, você paga a maconha que você fuma, você paga o pó que você cheira. Você vai se prostituir, você paga para se prostituir. Tudo é pago, mas é absolutamente acessível para todo mundo. Para o reino de Deus, não é pago. Mas as pessoas colocam uma dificuldade imensa. João Batista fala o quê?
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É nós entendemos o propósito de João Batista era abrir o caminho para Jesus, trazer o seu legado. Em João 3,16 diz que ninguém virá ao Pai se não for por mim, Jesus Cristo. Esse Jesus que o João apontava era aquele que abriria o caminho para o reino. Entrar no reino de Deus não se entra de qualquer maneira. Se entra com entrega, submissão à palavra de Deus, entendendo os princípios da palavra de Deus. Freud tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: como fica forte a pessoa quando está segura de ser amada. Quando a gente é amado, a gente fica com quem a gente gosta, né? Perto de quem a gente gosta. E João Batista falava, olha, é chegado o reino de Deus. Se coloque, se adeque, se encaixe. Porque o reino de Deus vai vir. E quem não estiver nas condições ou na perspectiva do reino não tem como entrar no reino de Deus. Por que João Batista foi considerado o maior profeta? Ele foi o primeiro a pregar a vinda do reino de Deus, ao qual levou e converteu muitas pessoas ao Evangelho. A gente vai encontrar isso em Marcos 1:5. Ele foi comparado pelo profeta Malaquias a um anjo. Ele foi comparado e representado como seus tipos pelos profetas que o antecederam, principalmente Elias. Muita gente fala assim, esse João Batista é Elias. E ele também foi o último profeta. João Batista é considerado o último profeta a anunciar a vinda do Messias. Ele era o único do Antigo Testamento e precursor do Novo Testamento, trazendo uma nova ideia do que seria o reino de Deus. João Batista, ele era primo de Jesus. Seu nascimento foi anunciado de uma forma sobrenatural. Seus pais, Zacarias e Isabel, não tinham filhos, eram de idade. Mas ele foi um homem que foi trazido à terra para trazer ou para abrir caminho para Jesus. E nós precisamos entender que o fato de João Batista ter pregado o Evangelho, ter morrido logo depois, porque ele foi degolado por causa de ter pregado o Evangelho. Muita gente hoje prefere fazer muitas coisas fora da vontade de Deus. E para a gente entrar no reino de Deus, para a gente, estar dentro do propósito de Deus, é tão simples. A gente não precisa fazer muita coisa, a não ser se colocar debaixo da palavra de Deus. Reconhecer o senhorio de Cristo. A gente não precisa, como muita gente pensa, entrar, de qualquer maneira no reino de Deus. Quando ele fala de violência, e como eu já falei, ele não fala de violência física, nem contra as próprias inclinações dos desafios, mas ele fala sobre se colocar debaixo da palavra de Deus, reconhecer o senhorio de Cristo. Os violentos são aqueles que se esforçam, que lutam, que perseveram na sua fé e que não se deixam abrasar nem se abater pelos obstáculos da vida. Obstáculos a gente vai ter, resistência a gente vai ter. Mas não se preocupe. Se você continuar, você vai encontrar com Jesus Cristo, você vai entrar no reino de Deus sem problemas, sem dificuldades. E a gente precisa entender isso. A palavra de João era bem simples. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não tem divergência, não tem porquês. É arrependei-vos. Quando a gente se colocar nessa condição,
O próprio Deus vai se encarregar de nos levar ao reino dos céus. Nós não temos um passaporte gratuito, mas nós temos em Cristo a vida eterna, porque Ele nos prometeu a vida eterna. É uma promessa. E eu quero só terminar falando que quando se fala de violência no reino dos céus, ao contrário do que muitos pensam, não é questão de se tomar posse do reino de Deus, nem pagar um preço, mas é preciso fazer renúncia, renunciar ao meu eu. Se eu renuncio os meus desejos, se eu renuncio à carne, se eu renuncio às minhas vontades e aceito o chamado de Deus para a minha vida, as coisas com relação ao reino de Deus começam a ter começam a ter outra perspectiva. Porque eu não vou ficar simplesmente pensando em algo assim, não, eu já aceitei Jesus, então minha vida está garantida. Tem igrejas que pensam que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim. É preciso que a gente morra todos os dias. Morrer para o pecado, morrer para o eu, morrer para o nosso ego, morrer para as nossas vontades, morrer para tudo aquilo que vai contra aquilo que Jesus tem ensinado. E quando nós entendemos isso, entrar no reino de Deus é a coisa mais fácil que tem. Porque eu preciso me abnegar, preciso negar. E é isso. Eu queria só dizer isso para você, porque a pregação de João Batista é muito simples. Ele não é muito eloquente, ele não fala muitas coisas bonitas, mas a pregação dele é bem direta. Arrependei-vos. Arrepender de quê? Às vezes você pergunta, mas arrepender de quê? Mas não é do que eu vou me arrepender? Nós erramos todos os dias. Não é porque aceitamos Jesus que viramos santos da noite para o dia, não. Aqui, enquanto estivermos na Terra, nós vamos continuar passando por um processo. E é esse processo que vai nos garantir de entrarmos no reino de Deus. Mas é preciso que nós tenhamos essa consciência de que o reino de Deus está próximo e eu preciso estar pronto, preciso estar preparado, porque ele vai vir. Amém? Vamos ficar de pé.